chegando no top 5 do Eurorank dessa semana, a gente tem o time do Arsenal, beleza? Eles acabaram aqui, cara, conseguindo essa vitória maravilhosa sobre o Manchester City, né? Num jogo muito equilibrado, pra mim tinha cara de 0 a 0, mas acabaram vencendo por 1 a 0 aí. E nos últimos 5 jogos, então, tem aquela derrota para o LAN na Champions League, mas fora isso, tem o empate contra o Tottenham, tem a vitória contra o Brentford, contra o Bournemouth e agora essa vitória graúda, gigante, maravilhosa contra o Manchester City, o que coloca eles ali na quinta colocação. Mas como é que tu vê esse time em quinto no nosso Euroranking, Yuri? O Arsenal que vem de uma derrota na Champions League, mas ele acabou ficando numa boa posição no ranking porque venceu um dos melhores times do mundo, né? Talvez o melhor time do mundo, a maior força do futebol mundial hoje, que é o Manchester City, né? Uma vitória muito grande, é uma quebra de tabu, é um time que se coloca ali com a mesma pontuação do líder, que é o Tottenham, né? Então o Arsenal, apesar dos pesares, né? Apesar dos problemas, de ter perdido Saka, de ter começado com o Gabriel Martinelli só na segunda etapa, porque tá voltando de lesão, conseguiu se superar, né? Então acho que o Arsenal, cara, teve gente aí duvidando por causa do começo da temporada, mas acho que é um time que vai estar na temporada toda incomodando e com toda certeza vai novamente brigar pelo título da Premier League, na minha opinião. Show de bola! Podemos ir então para o quarto colocado do nosso Euroranking, que é o time do Stuttgart. Talvez a maior surpresa do futebol europeu nesse momento, não tenho certeza, mas é possível que seja, né? A gente tem aqui, velho, o nosso querido Guirassy, que acabou fazendo mais 3 gols aí nessa rodada da Premier League, da Bundesliga, né? E chegou a 13 em 7 partidas na temporada, é isso mesmo? Não pode ser. Meu Deus do céu. Meu Deus, o cara tá com quase uma média de 2 gols por jogo, velho. Enfim, e catapultou o Stuttgart pra primeiro lugar na Bundesliga. Vale ressaltar que nos últimos 5 jogos, eles têm aí, cara, 5 vitórias, tá? Começando com 5 a 0 pra cima do Freiburg, depois venceram o Mainz, o Darmstadt, o Colônia e o Wolfsburg, beleza? Então, cara, uma coisa realmente sensacional. E vale ressaltar aí que o Stuttgart, neste momento, está, sim senhor, na frente... Não, desculpa, gente. Eles estão atrás do Leverkusen na tabela da Bundesliga, tá? Eles estão na frente do Bayern de Munique e do Borussia Dortmund. Essa aqui é a parada, cara. Que loucura, loucura total. É um time que a gente não esperava e um jogador que a gente não esperava, né? Eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre o Stuttgart e tem uma curiosidade que talvez a galera não saiba, eu vou falar, né? É muito incrível. Eles são treinados pelo Sebastian Hoeneß. Olha que sobrenome curioso, né? Rapaziada, ele é sim sobrinho do Uli Hoeneß, o craque lenda do Bayern de Munique, depois foi presidente do clube e hoje em dia faz parte da diretoria. Ele é sobrinho, o treinador do Stuttgart é sobrinho do Uli Hoeneß do Bayern de Munique. Loucura, né, velho? E aí, Yuri, surpresa total o Stuttgart aqui, né, cara? Surpresa total, cara. Assim, eu vou ser sincero com vocês, eu acho que eu não devo ter visto nenhum jogo do Stuttgart na temporada, né? Como a gente sempre fala que a gente tem muito time para acompanhar, muito jogo para ver, então nem sempre dá para você ver um jogo de uma equipe de menos expressão assim como o Stuttgart. Tanto que assim, eu tava dando uma olhada na equipe deles e confesso para vocês que eu não conheço quase nenhum jogador, tá? Tem o Guirassy que tá chamando muita atenção agora, tem o goleiro deles, o Alexander Nubel, né? Que é um cara já conhecido, mas no mais, cara, é um time que realmente não é um time estrelado, né? E o próprio Guirassy, eu acho que é um reflexo disso, porque, cara, o Guirassy tem 27 anos. Tem gente aí que tá achando, esse atacante que tá surgindo. Ele tá surgindo, ele tem 27 anos de idade. E eu falei, cara, eu fui ver a carreira dele, é praticamente toda temporada na faixa de 10, 11 gols por temporada, a carreira inteira. Então agora é uma parada muito... Tá com 13 na Bundesliga só. Né? Loucura, velho. Muito doido isso, cara. Não dá pra entender. O futebol tem dessas, né? Toda temporada é de lei. Toda temporada vai ter um jogador que vai estar fazendo um negócio que ninguém nunca viu fazer. Vai ter um time que vai estar fazendo um negócio que ninguém nunca viu fazer. O futebol, ele é muito surpreendente, né, cara? É por isso que é um esporte tão apaixonante, porque ele não é monótono. Claro que tem suas monotonias, como o Manchester City ganha na Premier League, o PSG ganha na Ligue 1, o Bayern de Munique ganha na Bundesliga. Se você abrir os seus horizontes, né? Se você não ficar só olhando o título, a disputa pelo título, a taça da Bundesliga, a taça da Champions, você olhar as outras coisas, sempre vai ter uma coisa incrível acontecendo. E esse caso do Guirassy é uma delas, né? E o hat-trick dele é um hat-trick muito importante porque é da virada. O Stuttgart tava perdendo pro Wolfsburg na partida. E aí no segundo tempo o Guirassy faz um hat-trick em 15 minutos ali. E um dos gols é muito especial, cara, porque ele pega a bola na área, tá tendo uma confusão. Qualquer outro jogador teria chutado logo, né? Mas não, ele para a bola, dribla, tem aquela calma, vai levando, escolhe o melhor lugar, tapa no canto do gol e sai pro abraço, né? Então, realmente é um jogador que tá fazendo uma temporada bizarra. Ele tem 5 gols a mais do que o Kane, tá? Então a gente esperava que o Harry Kane fosse nadar de braçada na artilharia da Bundesliga. Se fosse na temporada passada, ele teria. Porque, cara, o Guirassy, ele precisa só de mais 3 gols
para igualar o número de gols dos artilheiros da Bundesliga na temporada passada, que foi o Füllkrug e o Nkunku, que foram artilheiros com 16, o Guirassy já tem 13. Então essa vai ser uma disputa de artilharia bem pesada, né, pro Harry Kane. Pode até ser que ele perca, né? Tipo assim, a não ser que o Guirassy tenha uma queda, porque pode acontecer, é um cara que tá... Ele tá tendo um desempenho muito acima do seu normal, então pode ser que a qualquer momento ele caia, mas é chocante o que ele tá fazendo. É o jogador com mais gols nas 7 grandes ligas da Europa. Perfeito. E também queria lembrar uma coisa que lembraram aqui a gente no chat, né? É que, velho, o que aconteceu é que o Stuttgart só não foi rebaixado na última temporada porque eles ficaram em 16º, eu acho, né? Que joga aquele playoff. Jogaram o playoff contra o Hamburgo. O Hamburgo na segundona, classificou pro playoff. Stuttgart na primeira, eles jogam playoff pra ver quem que vai jogar a Bundesliga. E eles venceram o Hamburgo, né, por 6-1 no agregado. Então eles quase caíram. Por isso aqui é uma história quase Leicester, hein, mano? Vale a pena acompanhar esse roteiro aí que tá bem interessante, beleza? Podemos seguir então com o nosso Euroranking para a 3ª colocação. O que a gente vai ser acusado de clubismo essa semana não está escrito. Começamos então, porque na 3ª colocação está o Atlético de Madrid. E sim, rapaziada, o Yuri é torcedor do Atlético, mas tentem analisar com um pouquinho da razão e menos com a emoção, porque isso aqui até eu sou obrigado a aceitar que é justo, tá? Eles venceram aí a Real Sociedad, que é jogo grande. Real Sociedad é um time pesado, que vinha muito bem na temporada, por 2-1, com um belíssimo gol do Lino, né, o brasileiro, e depois com um gol de pênalti do Griezmann no final, e aí acabaram vencendo aí, cara, e encaixando uma sequência então que já vai aí de 5 vitórias, com vitórias grandes, beleza? Por exemplo, vitória contra o Real Madrid no Clássico, dispensa comentários. Vitória contra o Feyenoord na Champions, que foi um jogo um pouquinho embaçado ali, que o Atlético conseguiu vencer. E agora uma vitória muito pesada também contra a Real Sociedad, que vinha sendo um dos grandes times da temporada. Então, o nosso querido Simeone com isso, pelo jeito já vai renovar o seu contrato, né? Parece que tá tudo acertado. Temporada passada tinha torcedor do Atlético pedindo a cabeça do Simeone, acredite se quiser, pedindo a saída dele. E agora o Atlético de Madrid aí está muito bem, obrigado. São 14 vitórias consecutivas no Metropolitano. É uma loucura, beleza? O time não para de vencer em casa. E eu queria que tu contasse um pouquinho, Yuri, pra gente sobre a fase do Atlético, sobre esse jogo contra a Real Sociedad. Mas tentando... Eu sei que é difícil, mas tentando não se alongar tanto assim. Bora. Eu vou fazer o possível, tá bom? Eu vou fazer o que eu puder. Mas assim, realmente a galera vai dizer, Yuri é clubista. Mas é fato que o Atlético Madrid é um dos times que tá em melhor forma no futebol europeu agora. São 5 vitórias consecutivas, né? Vitórias muito pesadas, como contra a Real Sociedad e o Real Madrid, como o Pedro falou. E também uma ótima vitória na Champions League contra o Feyenoord, que é o atual campeão holandês. Um time que meteu 4-0 no Ajax um dia desse. Então, cara, tem as brincadeiras, é óbvio. Eu sempre brinco aqui sobre o Atlético de Madrid. Até quando a gente tá em má fase eu brinco. Mas o Atlético de Madrid tá fazendo uma ótima temporada. Tá fazendo um ótimo 2023. O 2023 do Atlético de Madrid é absurdo, cara. Porque já no primeiro semestre já tinha feito uma segunda metade da temporada muito boa. Teve um momento ruim ali, a derrota por 3-0 contra o Valência, o empate contra o Lazio na Champions tomando gol de goleiro, é verdade, mas era um momento que o Atlético de Madrid estava muito desfalcado e agora não tá, né? Teve 2 retornos essenciais. Cara, esses 2 retornos foram essenciais, que é o retorno do Koke e do De Paul, que eram 2 caras que estavam lesionados e são 2 jogadores cruciais para o meio-campo do Atlético de Madrid. E além disso, assim, outros jogadores estão voando. Então, por exemplo, o Atlético de Madrid é um time que, assim como o líder do Euroranking, depende muito dos alas, né? Joga com 2 alas abertos. Então, você tem o Samuel Lino, que é brasileiro, inclusive 23 anos, é um cara que mais cedo ou mais tarde a seleção brasileira vai ter que estar de olho. E o Molina, que é o lateral direito da seleção da Argentina, que são 2 caras que estão jogando demais e isso faz muita diferença. Cara, então, posso você te tem um meio interromper campo que rapidinho? tá... Oi, diga. Tu falou do Rodrigo De Paul e do Koke. Tu viu que eles tentaram fazer rival do Ronaldo na Copa de 2002 quase ontem? Vi. Pô, foi muito lindo. Aí. Narra pra gente o que aconteceu. É uma jogada muito linda, cobrança de falta, né? A falta é cobrada pro Koke, que tá na entrada da área. Só que quem tá um pouco mais atrás dele é o De Paul. E aí o Koke só faz aquele corta-luz esperto, aquele corta-luz genial. O De Paul pega a bola de chapa perfeitamente, a bola vai indo e eu já tava assim, ó, assistindo o jogo. A bola pega na trave e acaba não entrando, mas seria um golaço maravilhoso, não só pela batida muito bonita do De Paul na bola, mas também pela jogadinha ensaiada, que é sempre muito bonito de ver, né? Então, isso
aí também é outro exemplo, né, cara? O time tá jogando muito bem. O Griezmann, não preciso dizer, né, que pra mim é um dos melhores jogadores do mundo. Isso é fato pra mim. Não é porque ele joga no Atlético de Madrid, não. O Griezmann na Copa do Mundo a gente elogiou pra caceta aqui. É um cara que joga demais. Teve um momento ruim ali quando tava no Barcelona, quando ele volta pro Atlético de Madrid. A primeira temporada dele também não é boa, mas é um cara que já tá completamente readaptado ao Atlético de Madrid. É um dos maiores jogadores da história do Atlético de Madrid. Tá caminhando pra ser o maior artilheiro da história do clube. Já é o maior artilheiro da história do clube em competições europeias. Então também tá voando o Morata, que é um cara que, pô, vocês sabem que eu critico aqui o Morata, eu falo, mas também tá jogando muito bem, tá fazendo seus golzinhos ali importantes, tá fazendo a sua função bem. E sobre o jogo agora, mais especificamente, foi um jogo bem difícil. A Real Sociedade é um time chatíssimo. O Atlético de Madrid faz 1-0 com o gol do Lino. No segundo tempo eles conseguem empatar com o gol do Oyarzabal, que é um cara que tá jogando demais. Também tem outros ali, o Takekubo, o Brais Mendes também são destaques individuais dessa equipe. Aí tem a polêmica, né, que é a polêmica do pênalti. No segundo tempo, o árbitro de vídeo dessa partida, ele fez de tudo pra cagar a partida, porque ele recomenda revisão no lance dentro da área do Atlético de Madrid, que é uma cobrança de escanteio, o cara da Real Sociedade desvia no primeiro pau e a bola acaba resvalando na mão do Morata. Só que repare, o Pedro já tá com a imagem aí, pra quem tá assistindo ao vivo, repare na mão do Morata. Cara, o Morata, ele tá com a mão assim, ó. E assim, esse ângulo não é o melhor pra ver, mas depois a câmera do VAR mostra um ângulo de frente e o Morata tá com a mão assim. A bola pega aqui, ó. A bola resvala aqui no punho dele. Ela nem muda de direção, ela só dá uma resvalada bem de leve e vai na mão do Oblak. E aí o camarada lá do VAR teve a pachorra de recomendar revisão para esse lance. O árbitro foi lá, revisou e falou: não vou marcar não. E ele tomou a decisão correta, porque isso aí não é pênalti nem aqui nem na China, pô. Cara, como é que um jogador tá com a mão assim, a bola pega na mão dele, é pênalti? Pera lá, meu irmão, tá de sacanagem. Arbitragem totalmente ridícula. E aí depois tem o lance na área da Real Sociedade. Cara, rapidão, que, assim, rapidão. Deixa eu só falar uma coisa. Que tu acabou de falar que a arbitragem foi totalmente ridícula nesse lance, mas o cara não marcou o pênalti, pô. Não, eu tô falando do VAR. Falando do VAR que recomendou mas a arbitragem tomou a decisão correta. Sim, o árbitro de campo tomou a decisão correta. Mas o cara que tá na cabine, ele tem que ser afastado, um cara desse. Mas não tem justificativa. Mas tu não acha que é melhor recomendar do que em determinados lances deixar passar? Não, esse lance era claríssimo, que não tinha nenhuma dúvida, na tua opinião. Claríssimo. É regra do futebol. Mão tá colada, braço tá colado, pega no braço, não é nada. Se o Morata tivesse com o braço assim, se o Morata tivesse com o braço assim, ok. Mas o braço tá colado, cara. Você recomenda a revisão num braço que tá colado? É uma insanidade pra mim. Não tem o menor cabimento um negócio desse. E se fosse com um clube de qualquer pessoa aí, vocês iriam concordar. E aí no próximo lance, que aí teve gente que ficou falando, né? Por exemplo, teve... Enfim, eu não vou entrar nesse mérito, mas teve um jornalista aí, muito, muito importante, que disse que os dois lances deveriam ter sido marcados. Já que era pra marcar um, era pra marcar o outro. Mas não é a mesma coisa. Porque o lance do pênalti do Atlético de Madrid, o Griezmann chuta, acho que é o Griezmann ou o Morata, acho que é o Griezmann. O Griezmann finaliza e o jogador da Real Sociedade tá sentado no chão com o braço aberto. Aí ele tá com o braço aberto, a bola tá indo na direção do gol e pega no braço dele, o juiz é marcado pênalti. Aí... Teve gente que vai falar, mas foi sem querer. O cara não quis botar a mão na bola, mas sem querer também é pênalti, cara. Se você tá com o bração aberto na área e a bola pega no seu braço aberto, é pênalti, não tem o que fazer. E aí você pode até discordar. Eu discordo em muitas coisas na questão da regra de mão na bola na mão. Mas nesse caso aí foi bem marcado o pênalti e o Griezmann bateu muito bem, como sempre, e deu a vitória pro Atlético de Madrid. Show de bola. Cara, eu queria ressaltar que nesse lance do pênalti, a jogada continua por mais um ou dois segundos, né, antes do jogo separado, e a bola sobra no Morata na frente do gol. Mas o bicho pega de tornozelo, irmão. Ele manda na arquibancada todo torto. Na hora que ele perdeu o gol, tenho certeza que ele falou: aqui pariu, que merda que eu fiz. Só que daí ele olhou pra trás e viu que foi marcado o pênalti. Deve ter batido um alívio no cidadão. Não sei se tu viu esse lance aí, depois do pênalti marcado. Eu vi. Nem surpreende, né? É o Morata clássico, mas pelo menos acabou não fazendo diferença. Beleza, podemos seguir então para o terceiro... Mentira, o segundo... Segundo? Meu Deus. Deveria estar em primeiro. O segundo colocado do Euroranking é nada mais, nada menos do que o Totão da Massa. Exatamente. Totão of Massa, né, que está em segundo lugar no nosso Euroranking, vindo de uma sequência muito positiva. O Tottenham venceu o Luton Town por 1-0 no sofrimento, mas esse sofrimento tem explicação, já vou comentar, tá? E acabou assumindo a liderança da Premier League. Exatamente, vamos para a data FIFA com a tabela cravada com o Tottenham em primeiro lugar, beleza? Inclusive, Arsenal e Tottenham dividindo a liderança, né, na Premier League, não acontece desde 1984.
4, exatamente. Dividindo a liderança não, um em primeiro, outro em segundo, depois de 10 partidas. É muito impressionante. Também temos aqui, cara, que com o sistema de 3 pontos, né, por vitória, tanto o Tottenham contra o Arsenal chegaram em 20 pontos depois de 8 jogos de Premier League, pela primeira vez na história. Então parabéns aos dois times que estão conseguindo um desempenho absolutamente fantástico. Os últimos 5 jogos do Tottenham é uma vitória contra o Burnley, uma vitória contra o Sheffield, um empate contra o Arsenal num belo jogo, né? Aquela vitória contra o Liverpool polêmica, pra não dizer que o Liverpool foi completamente prejudicado, né? E agora contra o Luton Town também uma vitória que... Eu vou comentar um pouquinho sobre esse jogo, tá? Bem rapidamente. O Tottenham começou muito bem, com chances... Em 7 minutos a gente tinha tido 3 chances claríssimas. Richarlison sem goleiro perdeu, Richarlison na cara do goleiro perdeu, Pedro Porro na cara do goleiro perdeu também. A partir dali, o Luton Town deu uma melhoradinha, mas ainda assim é um time muito frágil, então eu achei que o Tottenham golearia. Eu tava esperando de verdade assim 4x0, 5x0 nessa partida, pela fragilidade do Luton. Só que no final do primeiro tempo, o Bissouma já tava amarelado e eles simulam uma falta. E o árbitro muito bem, né? Como é que é o teu negócio lá que tu disse? A César o que é de César, né? Tem que ser elogiado. O árbitro teve culhões de mandar o Bissouma pra rua, porque ele fez uma simulação ridícula. Nem tocaram nele, dobrou o joelho, foi pro chão, já tinha amarelo, o juiz deu outro e foi pra rua. Muito bem expulso, que isso sirva de exemplo não só pro Bissouma, como pra todos os jogadores profissionais. O maluco com quase 30 anos na cara, experiente já, né? Jogador de Premier League, fazendo uma coisa ridícula. Cara, tem 200 câmeras no campo, meu irmão. Tem 200 câmeras no campo. E tu me mete uma dessa ainda? Cara, não é nem uma simulação que tocou um pouquinho, aí eu me jogo. Não, quase não tocou. Praticamente não tocou. Foi pra rua muito bem e isso prejudicou muito o Tottenham, que fez um segundo tempo muito abaixo, tá? O Luton Town, se fosse um time melhorzinho, não precisa ser muito melhor não, se fosse um Sheffield, um Burnley, né? Tinha empatado no mínimo esse jogo, porque o Luton Town teve chance, só que realmente os jogadores deles são muito fraquinhos. O Luton Town não é um time de Premier League, não. Ele é um time de Championship no máximo, jogando primeira divisão, essa é a mais pura realidade. Eles vão ser rebaixados, tenho certeza, porque é um time realmente muito abaixo, né? Mas o Tottenham acabou vencendo por 1x0 com o gol do Van de Ven, que fez um gol de centroavante dentro da área, empurrando numa jogada de quem? James Maddison. Sempre ele. É absurdo que esse cara tá jogando. Ele foi pra linha de fundo, jantou o zagueiro no drible, barra correria, tocou pra trás e o Van de Ven empurrou. Então é mais uma vitória aí, cara. E aí, simplesmente, Ange Postecoglou. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês, cara. Só isso, mais nada. Beleza? Então o Tottenham vai pra data FIFA em primeiro lugar da Premier League. Tens algo a comentar sobre este belíssimo clube maravilhoso? Que loucura, né, cara? Assim, eu vi o jogo e realmente parecia que seria um massacre, né? Parecia que o Tottenham ia meter 4x0. O Richarlison muito mal nos 2 lances que ele perdeu, cara. Acho que especialmente o segundo, porque o primeiro, beleza, a bola tá vindo do lado direito pra esquerda, era uma bola difícil de pegar. Mas o segundo, cara, ele domina a bola. Eu até vi os lances com o pessoal na live na Twitch, lá no Eurão. Que, pô, quando ele domina a bola, o goleiro do Luton Town tá totalmente pra esquerda. O lado direito do gol tá totalmente aberto. Aí ele consegue chutar exatamente onde o goleiro do Luton Town tá, cara. É muita mancada. E aí o Bissouma cometeu a cagada colossal da simulação, cara. Que simulação ridícula, completamente patética, né? Um cara que tá voando, né? Tá fazendo uma temporada muito boa, mas... Nesse jogo aí acabou indo muito mal e vai desfalcar o Tottenham no jogo contra o Fulham, que é um time meio chato de se enfrentar, né? Mas obviamente ainda tem totais condições de Tottenham vencer. Líder da Premier League, obviamente ninguém esperava, acho que nem o Pedro, nem o mais otimista torcedor dos Spurs, nem o Galo em cima da bola esperava que o Tottenham ia terminar a 8ª rodada como líder da Premier League, à frente de Arsenal, à frente de Manchester City, à frente de Liverpool. Realmente é uma campanha surpreendente, mas que para quem acompanha o time sabe que eles não chegaram lá por acidente. É um time que tá jogando muito bem, que tem jogadores em ótima fase, especialmente o Maddison, né? Que, nossa, o que o Maddison tá fazendo é uma sacanagem, né, cara? Cada vez mais aqueles 43 milhões que foram pagos neles são um roubo. É um roubo, cara. É um assalto institucionalizado que o Tottenham fez com o Leicester, né, cara? Porque realmente o Maddison é muito, muito bom jogador. Exatamente. Pra vocês, eu posso dizer o seguinte, ó. I'm lying in my bed. Thoughts running through my head. Pochettino is dead. I'm loving big engines instead. Through it. Oh, we'll play the way we want to. With big engine Postecoglou. Whether I'm right or wrong. It's engine ball. You can keep your Pochettino. Conte and Mourinho, and even Christian Gross, 'cause everywhere we go, I'm loving big engines instead. Woo!
Show de bola, rapaziada! Vamos seguindo então para o primeiro lugar no nosso Euroranking, que é o time do Bayer Leverkusen, exatamente o único time capaz de deter o totão da massa, tranquilo? O Bayer Leverkusen está numa fase espetacular aqui, acabou de vencer mais um jogo metendo 3 gols, foi contra o Colônia, eles foram a vítima da vez, com gols do Hoffmann, do Frimpong e do Boniface, tranquilo? Com isso aí, o nosso querido time do Bayer Leverkusen acabou encaixando uma sequência que é de 1, 2, 3, 4, 5 vitórias consecutivas, sendo que todas elas, exceto contra o Molde na Europa League, metendo 3 gols ou mais. É um time que está imparável, e inclusive contra o Colônia poderia ter sido 4, 5, 6, perderam chances claríssimas, o Frimpong perdeu chance na cara do gol ali, entre outros lances, cara. Então são 10 partidas de invencibilidade já, né, a maior parte dos jogos jogando muito bem. O Yuri destacou no Twitter aqui a temporada do Jonas Hoffmann, que vem sendo um dos jogadores que a gente comenta menos sobre esse Bayer Leverkusen, mas que já fez 4 gols nos últimos 5 jogos, né? E além disso também tivemos aqui o Boniface, que é um dos grandes destaques do time na temporada, são 9 gols e 3 passes para gol em 10 partidas. Yuri, Bayer Leverkusen mais uma vez em primeiro lugar no nosso Euroranking, cara, que time absolutamente espetacular, hein, velho? Cara, loucura o que o Bayer Leverkusen está fazendo, né? Tipo, toda semana eu, pelo menos, eu fico aquela pulguinha atrás da orelha pensando, pô, será que agora eles vão perder? Será que agora vai vir um tropeço? Será que agora vai vir teto, né? Vão bater no teto, vão bater na parede, mas que nada. Toda semana é um show diferente. Esse jogo contra o Colônia, especificamente, o primeiro gol é uma indecência. É uma sacanagem, né? O Grimaldo manda a bola pro Witz dentro da área. O Witz dá um toquinho maravilhoso de calcanhar pro Hoffmann chegar batendo, né? Um golaço, sensacional. O segundo gol também é de novo repetindo um mecanismo parecido, né? A bola no Grimaldo, o Grimaldo manda pro segundo pau, Frimpong. É de ala a ala, né? Como eu cheguei a falar quando eu tava falando do Atlético, que o time do topo do ranking é um time que depende muito dos alas para funcionar. E esse time do Bayer Leverkusen é assim, né? Ele joga com aquele esquema com 3 e 2 alas abertos pelos lados, né? Então você tem o Grimaldo que tá voando, parece que joga no Bayer Leverkusen faz 10 anos, e você tem o Frimpong, né? Os dois jogando muito bem, o Grimaldo cruza a bola, o Frimpong acaba fazendo o gol. E aí no segundo tempo tem o gol protocolar, que é o gol do Boniface, né? Que é um cara que, pô, todo jogo agora tá metendo um gol, parece que é de lei. Inclusive, esse jogo até ele perde um gol, assim, não sei se tu chegou a ver, mas ele perde um gol inacreditável, que ele sai cara a cara com o goleiro, era só chapar e sair pra baixo e ele acaba chutando pra fora. É engraçado que eu tava mas assistindo... acabou não fazendo falta, né? Eu tava assistindo os melhores momentos dessa partida com narração em inglês, e aí quando o Boniface faz o primeiro gol, né, a bola vem, e o narrador fala assim, daí ele não perderia. Aí ele pega e faz o gol. Aí corta, e é o outro lance que ele recebe a bola na frente do goleiro e ele perde. Então ficou muito parecendo aquela famosa zica do narrador, né? Mas enfim, continua, desculpa. Não, que assim, é um time maravilhoso, né, cara? Que todos os jogadores praticamente estão em excelente fase, né? Acho que na parte defensiva, eu nem vejo tantos destaques assim. Por exemplo, o Tá é um zagueiro que já tá em destaque há bastante tempo, tá sobre e tal também. Mas eles são tão agressivos, eles dominam tanto os adversários que os zagueiros muitas vezes acabam nem precisando aparecer tanto, né? Então, é Grimaldo, é Frimpong pelas alas, é Palácios e Xhaka no meio campo, que também estão dando uma solidez muito boa para essa equipe. E o ataque, como você falou, o Hoffmann, que apesar de ser um cara que não tem tanta meio, né? Veio do Borussia Mönchengladbach, que também já tá totalmente adaptado, tá jogando muitíssimo bem, tá metendo um gol, assistência todo jogo, né? Praticamente todo jogo tem gol, assistência dele. É um negócio incrível. E o Witz e o Boniface, que... O Witz é um cara que, pra vocês terem uma ideia, tem um vídeo no Eurofoot, acho que esse vídeo foi feito em 2022 ou foi em 2021, que a gente seleciona 10 grandes joias do futebol europeu pra falar sobre, 10 joias que estão jogando muito bem agora. Aí lá tá o Vinícius Júnior, por exemplo, naquela época. E um deles é o Witz, né? Então é um cara que não surpreende que esteja jogando tão bem. Teve uma lesão seríssima, mas graças a Deus voltou muito bem da lesão. E o Boniface, que é a grande surpresa, né? Que é um cara que veio do Union Saint-Gilloise, que joga a Liga Belga, né? E tá jogando muitíssimo bem, tá voando na Bundesliga. Então é chocante, né, cara? O Bayer Leverkusen, tomara que consigam se manter nessa toada por mais tempo, porque faz muito bem a competitividade da Bundesliga, né? Ter um time assim que consiga disputar de igual para igual com o Bayern de Munique e consiga ter uma sequência tão boa. Infelizmente, eles não estão na Champions League, né? Queria muito ver esse time na Champions, mas se eles derem a devida atenção, com certeza vão ser um dos times aí a brigar pelo título da Europa League no ano que vem. Exatamente. Parabéns ao Bayer Leverkusen liderando mais uma vez aqui o nosso querido Euroranking.